sabe, Senhor, que é somente a Tua palavra que vai nos manter de pé. Eu apresento, Senhor, a vida daqueles que não puderam estar aqui. Peço que o Senhor venha abençoar, venha guardar, venha proteger, que a Tua mão venha estar estendida sobre nós. Eu quero colocar, Senhor, diante da Tua presença também a vida, Senhor, Deus amado, de cada um, Senhor, que nos avisou que não estaria aqui nessa noite. Eu apresento diante de Ti também a cada pedido de oração, Pai querido, que está contigo aqui dentro desta caixa de oração. Peço que o Senhor venha manifestar a Tua graça, o Teu poder, e que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Abençoa a nossa vida, que a Tua palavra, Pai, venha ser impregnada na tábua do nosso coração, e nós possamos sair daqui, Pai, regozijando, Pai, feliz, cheio da Tua graça, Pai. É o que eu peço e agradeço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Abra a tua Bíblia, primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e versículo 6. Glória ao nome de Jesus. Quando os irmãos procuram, muitos irmãos não puderam estar conosco aqui nessa noite, nos avisaram. Nossa irmã Leia, família, está hoje uma apresentação, formatura na escola, e como eu tenho falado já desde o mês passado, mês de dezembro é um mês corrido, mês de reuniões de empresa, reuniões de escola, formatura, festa, então é bem corrido, né? Então alguns irmãos, né, formatura de creche também, então alguns irmãos se envolvem, né, estão envolvidos com isso, né, e precisam, né, estar. Então alguns cultos nossos irmãos acabam não podendo vir, mas graças a Deus que dezembro não dura para sempre, eu fico feliz por isso. Capítulo 5 e o versículo 6. Aleluia. Capítulo 5, versículo 6. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Amém. Acompanhe comigo nessa noite, que diz assim a palavra de Deus: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Em outra tradução vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Amém. Eu tinha visto outra mensagem para pregar, mas como eu sempre digo, eu não prego o que eu quero, assim que Deus quer. Amém? E eu quero falar nessa noite sobre um tema que Deus tem colocado no meu coração. E o tema é: o caminho do crescimento é a humilhação. Hein? Vou repetir. O caminho do crescimento é a humilhação. Você pode repetir comigo? O caminho do crescimento. Diga: o caminho do crescimento, é a humilhação. Quando eu olho para Pedro escrevendo a sua carta, e ele vai, a carta aqui é direcionada à igreja, não é uma carta evangelística que visa evangelizar, mas sim uma carta enviada para uma igreja, para um pastor, para um líder, para que esse líder viesse então ler, meditar e aplicar no seu dia a dia na igreja ao qual ele cuidava. Pedro, ele vai dizer
a seguinte sentença que nós lemos. Depois de uma série de ensinos, ele vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. E o exaltar aqui, irmãos, tem a intenção de dizer para que no tempo de Deus Ele vos levante. Para que no tempo de Deus Ele faça com que você cresça, que você avance, que você deslanche. Só que para que haja esse crescimento, Pedro está dizendo, tem que haver uma humilhação. É difícil falar, né? Tem que haver uma humilhação. Pedro está dizendo que deve se humilhar debaixo da mão de Deus. Quando nós nos humilhamos debaixo da mão potente de Deus, nós temos uma certeza: Deus fará eu e você avançar. Deus fará eu e você crescer. Tem muita gente que é humilhado porque faz tudo errado e quer que Deus exalte. Deus não vai exaltar porque faz tudo errado. Glória a Deus. Pedro está dizendo: humilhar debaixo da mão de Deus. Porque quando nós nos humilhamos debaixo da mão potente de Deus, nós nos esforçamos para fazer a vontade de Deus. E quando nós buscamos fazer não a vontade nossa, mas a vontade de Deus, a coisa certa que vai acontecer é essa: Deus vai fazer eu e você crescer, avançar na sua presença. Louvado seja Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Quando nós nos humilhamos, nós temos a certeza, temos essa certeza que Deus, Ele vai fazer eu e você avançar. Deixa eu fazer uma pergunta que eu gosto de perguntar. Eu vou fazer uma pergunta: quantos aqui querem crescer? Levante a mão. E se tu não levantar, eu vou te chamar de mentiroso. Eu sei que quer crescer também. Em todas as áreas, não estou falando crescer para os lados, engordar. Isso eu quero também. Um pouquinho só. Mas eu estou falando em avançar. Eu não estou falando só em material, porque o material vai ficar aqui para o anticristo desfrutar, né? Tem gente que foca só nisso e se desvia e perde, arriscado ainda perder a salvação. Mas eu estou falando em todas as áreas: área física, área material também, área espiritual, área, louvado seja Deus, ministerial. Porque nós somos um indivíduo, nós somos um ser humano, é um indivíduo que ele vive nessa terra, mas ele também está preparado e está se preparando para viver numa outra realidade, no mundo espiritual. Amém? Amém. Quem quer viver no mundo espiritual? Levanta a mão. E que mundo espiritual é esse? Estou falando de viver no céu, irmão. Eu e você, nós fomos feitos para viver aqui, mas nós também fomos feitos para viver lá no céu. Louvado seja Deus. Isso só o ser humano pode. Só o ser humano está se preparando. Vive aqui, mas está se preparando para viver lá. E para chegar lá, para avançar, para conquistar lá, nós temos que passar pelo caminho da humilhação. E como eu falei, irmão, é nós mesmos se humilhar debaixo da mão potente de Deus. Como eu falei antes, não é os humilhados serão exaltados. Não, tem gente que é humilhado e faz tudo errado. Eu falei aqui agora há pouco. É aquele que a si mesmo se humilha. Esse será exaltado por Deus. Então o caminho para crescer, o caminho para avançar é a humilhação. Nós vamos olhar lá no capítulo 7, versículo 14 de 2 Crônicas. Deus falando para Salomão, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu... A palavra aqui, irmão, não era para quem não conhecia Deus. A palavra aqui não era para um povo desconhecido. A palavra aqui não era para um
povo a ser conquistado, a ser ganho. Não, a palavra aqui estava sendo direcionada para o povo que se chama pelo nome de Deus. O que Deus estava querendo dizer para Salomão? Aqueles que dizem que me servem, é para esse que é essa palavra. Aí Deus vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, diga comigo, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei. Olha só a sentença de Deus: se o meu povo se humilhar. Porque não adianta querer se arrepender, querer se converter se não se humilhar. Porque quem não se humilha nunca vai se converter de verdade. Primeiro tem que passar pela humilhação, e a ordem é essa: e se o meu povo se humilhar, daí orar. Tem gente que quer orar, mas não se humilha. Não, primeiro tem que se humilhar para depois orar. Aí Deus diz: e se o meu povo se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e eu buscar a minha face, aí o que vai acontecer? Aí Deus falou para Salomão: eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a vossa terra. Tudo o que Deus falou, eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar e eu vou sarar a terra. Glória a Deus. Mas tem que começar por onde? Pela humilhação. Tem gente que quer que Deus faça as coisas, mas não quer se humilhar. Tem gente que quer que Deus faça tudo para ele. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja do Senhor: que Deus, ele não é gênio da lâmpada. Tem gente que brinca com Deus, não acha que Deus é gênio da lâmpada. Vem para a igreja, acha que vai esfregar a vida, Deus vai aparecer para ele e vai dar tudo o que ele quer. Irmão, primeiro que nós não somos criança mimada. Deus chamou você para ser soldado, amém? Aqui não é uma creche, aqui é uma igreja, aqui é um quartel general. Olha para quem está do teu lado e diga: aqui é um quartel general. Diga para ele: aqui é um quartel general. Aqui não é lugar de criança mimada, que entra, olha para Deus, parece que está chegando num restaurante, né? Ele olha aquele troço lá que me fugiu o nome agora e começa a procurar: eu quero isso, eu quero aquilo outro, não, isso aqui eu não vou querer. Irmão, por favor, Deus não é gênio da lâmpada, Deus não é mordomo, Deus é Deus, Deus é o general, e eu e você somos soldados desse exército. Eu vou perguntar aqui: tem soldado desse exército aqui nessa noite? Deus é gênio da lâmpada. Deus não vai dar tudo que você quer. Aleluia, Jesus. Deus não vai dar. Ai, pastor, mas agora eu fiquei triste. Não pode ficar triste, depois tu vai ficar feliz, né? Deus não vai dar para mim, para você, tudo que você quer. Porque a maioria das coisas que o ser humano pede é para ele mesmo. Deus, eu quero para mim. Deus, eu quero para mim. Deus, porque o ser humano, ele não se contenta com nada, não é assim? Concorda comigo? Sim ou não? Concorda? Se está chovendo, está chovendo demais, podia dar um sol, né? Daí dá um sol, 2, 3 semanas, um mês de sol. Meu Deus do céu, por que não chove? Meu Deus do céu, mas que calorão, meu Deus do céu. Daí vem um frio, meu Deus, podia estar calor agora, né? O ser humano é terrível. Aleluia. O ser humano não se contenta com nada. Ainda mais tem aqueles que acostumam a reclamar. Já vou começar. Tem aqueles que acostumam. Você sabia que eu descobri que tem gente que acostuma a reclamar? Vê? Conhece alguém? Faz assim. Jamais. Tem gente que acostuma a reclamar. E até quando está bom, ele reclama, infeliz. Né? Na cidade de Estrela eu trabalhava com uma moça e ela todo dia reclamando. Eu era o único crente lá. Ela reclamava. Eu estava quase querendo fazer uma oração para expulsar o demônio dela, né? Para Deus apanhar dela, né? Mas isso não vale a pena. O dia estava ruim, estava pauleira, e ela reclamava. Mas aí quando o dia estava bom, daí estava todo mundo falando: hoje está bom. Ela e eu ficava sabendo. Porque ela acostumou a reclamar. E gente que acostuma a reclamar, não, até quando está bom ele reclama. Infeliz. E foi por causa disso que o povo de Israel pereceu no deserto. Por causa da reclamação, por causa da murmuração. Vamos voltar para a palavra.
ser mensagem tópico para outra mensagem. Para nós avançar, nós precisamos nos humilhar. Eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, eu vejo alguns personagens da Bíblia aonde tiveram que se humilhar para chegar até onde Deus queria levar eles. Né? Porque Deus, eu vou falar, Deus não vai usar ninguém, sobretudo, ninguém nariz empinado, ninguém que acha que é mais santo que o outro. Porque nós aqui, ó, só dá uma olhada para quem está do teu lado, olha para ele, só olha. Somos tudo pecador. Aleluia. Somos tudo miserável, necessitado do sangue de Jesus na nossa vida. Você olha para o pastor de Deus, Deus do pastor é um santo homem de Deus. Mas eu sou um miserável, necessito da misericórdia, do sangue de Jesus na minha vida. Todos nós que estamos aqui, irmãos, precisamos do sangue de Jesus na nossa vida. Precisamos. Deus não usa quem quer ser mais santo que o outro. Eu sou mais santo que isso. Porque eu oro mais. Irmãos, quando tu passar perto de alguém que eu oro porque eu jejuo, porque, irmão, sai de perto. Sai de perto. Escuta uma sentença que eu vou te dar aqui, ó. Santo demais, podridão por trás. Grave isso que eu estou dizendo. Deus não tem compromisso. Deus, Ele quer uma alma, um coração que se quebranta na sua presença. Porque um coração quebrantado é o que Deus busca na minha e na tua vida. Quem que é coração quebrantado? Coração quebrantado é aquele que sabe que é falho, sabe que é pecador, mas aquele que sabe que é pecador, que tem um coração quebrantado, ele vai na presença de Deus, ele se quebranta, ele se arrebenta, ele abre o seu coração, ele quebra o seu vaso, porque ele reconhece e sabe que precisa de Deus na sua vida. O coração quebrantado é aquele que se humilha. Eu vou olhar para a Bíblia Sagrada, irmãos, eu vou olhar para a vida de Moisés. Eu estava pesquisando a vida de Moisés. E Moisés, a Bíblia vai dizer que ele foi criado no Egito. Ele era o cara. Ele era o cara. Porque foi tirado do povo hebreu. Foi criado pela filha do faraó. Foi levado para dentro da corte do Egito. Foi moldado dentro do Egito. Foi estudado lá dentro. Estudou dentro do Egito. Sabia tudo de capa a capa sobre o Egito. A maior potência da época. Então ele se inchou. Aí ele foi certa vez e descobriu. Foi certa vez e viu que tinha 2 hebreus brigando. Foi lá e antes disso acontecer, viu que um egípcio estava batendo no hebreu. Foi lá salvar. Foi lá, ele era o cara, né? Ele era o general. Ele era o bambambam. Ele foi lá e matou o egípcio. Por quê? Porque ele era o cara. A Bíblia vai dizer lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, o evangelista Lucas, quando escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai deixar bem claro, escrito: Moisés foi educado pela cultura, pelos estudos dos egípcios, e ele era poderoso em suas palavras. Era um cara que falava bem, era um cara que tinha oratória. Era um cara que sabia sair, entrar, falar, tinha persuasão. Então ele era o cara que estava top, ele era o top de linha, estava por cima da carne seca, como diz aí, né? Só que quando ele achou que ele podia, porque ele era o cara, porque ele estava inchado, ele era o filho do faraó. Quando ele achou que ele podia, o que aconteceu? Gerou a sua vida, ele gerou morte. Por quê? Porque quando ele achava que era, ele matou o egípcio. Só que quando ele matou o egípcio, ele teve que fugir. Só que essa fuga dele, Deus já estava o preparando. Porque quando a gente acha que é alguma coisa, irmão, se nós não se dobramos, Deus dobra a gente na marra. Assim? Se nós não querer se dobrar, Deus dobra a gente na marra. Né?
que aconteceu com Moisés? Moisés teve que ir para o deserto. Só que lá no deserto, a Bíblia vai dizer que passou 40 anos, mas não foi 40 horas, 40 minutos, nem 40 dias, foi 40 anos. 40 anos depois, ele sendo malhado. 40 anos depois, ele no deserto. 40 anos depois, ele fora do seu local de crescimento, ele foi sendo moldado. E 40 anos mais tarde, já treinado no deserto, já experiente, Deus se apresenta para ele. Você lembra o que eu falei que Lucas escreveu, capítulo 7, versículo 22 de Atos dos Apóstolos? Que ele foi criado, foi educado pelos egípcios, ele era poderoso em suas palavras. Agora, quando Deus se apresenta para ele e diz: olha, eu tenho uma missão para você, você vai lá libertar o meu povo. Olha o que ele diz: mas quem sou eu? Êxodo capítulo 3, versículo 11. Ele vai dizer: mas quem sou eu para libertar o povo do Egito? 40 anos antes ele era o cara, era poderoso em palavra, que precisava, pegava a espada, pegava o chicote, matava. Agora 40 anos depois, treinado, depois de ter sido humilhado, depois de se humilhar na presença de Deus, Deus se apresenta para ele. Aí quando ele olhou para Deus, ele disse: Deus, quem sou eu para ir lá? Quem sou eu? Eu sou pesado de língua, não sei falar. Quem sou eu? Por que o Senhor não escolhe outro? Por que o Senhor escolheu? Aí Deus olhou para Moisés e disse: agora que tu está sabendo que tu não é nada, agora que tu sabe que tu não é nada mesmo, que eu que sou na tua vida, agora você vai. Você quis livrar lá atrás tu estava inchado, lá atrás tu achava que era porque tu podia com o teu braço. Agora que você está humilhado, reconhecendo que não é nada, eu vou ir contigo, eu vou pelejar por você, eu vou te levantar e você vai cumprir aquilo que eu tenho na tua vida. E a história nós já conhecemos de tudo. Moisés foi e foi bem sucedido, sim ou não? Sim. O projeto de Deus se cumpriu, sim ou não? Sim. Mas por quê? Moisés avançou, Moisés cresceu, Moisés foi exaltado. E até hoje, irmãos, até hoje, ele é o maior profeta do Antigo Testamento. E abaixo de Cristo é o camarada mais famoso na galeria ali junto com Abraão e com os outros. Mas ele foi isso por quê? Porque ele se humilhou. O crescimento, para gerar crescimento, tem que ter humilhação. E a pessoa se Moisés: não, eu sou eu. Não, quando ele dizia que era, não deu certo. Deu errado. Enfiou o pé pelas mãos. Mas quando ele reconheceu que ele não podia sem Deus, aí Deus disse: agora tu está pronto. Aleluia. O camarada, quando diz: não, eu posso, eu sou forte, eu faço, cuidado, o tombo é grande. Mas quando tu sabe que tu está pronto, sabe quando? Quando tu reconhece que tu não é nada. Sabe quando tu está pronto? Quando tu reconhece que tu precisa de Deus. Quando tu reconhece que só com a tua força tu não vai conseguir. E aí eu olho para Paulo, e Paulo vai dizer o seguinte: que quando eu estou fraco, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Aí Jesus olha para Paulo e diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fortaleza. O meu poder se aperfeiçoa quando tu é o cara. O meu poder aperfeiçoa quando está quebrando tudo. Jesus olha para Paulo e diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por isso que crente ele só vence quando ele está fraco. Louvado seja Deus. Porque quando, louvado seja Deus, ele acha que é o cara, ele acha que pode, que faz, aí é perigoso o diabo dar uma rasteira e derrubar. Mas quando eu e você estamos na presença de Deus, nos humilhando, dizendo: Senhor, eu não faço se o Senhor não estiver comigo. Senhor, eu não posso sem a tua força. Senhor, me ajuda. Quando eu e você estamos fracos, é aí que o poder de Deus vem sobre mim, sobre você, e eu e você somos vencedores e avançamos na presença de Deus. Aleluia a Deus, glória ao Senhor.
para a Bíblia Sagrada, eu olho para a vida de Sansão. E eu vejo que Sansão, ele pensava que era. Ele sentia. Ele se sentia. Cara, esse dia eu preguei sobre Sansão, dias atrás. Sansão, ele era o cara. Diga comigo, Sansão era o cara. Sansão era o cara. Por quê? Porque ele tinha pacto, porque ele tinha voto, porque ele tinha chamado, porque ele tinha vocação, porque quando ele precisava, o Espírito